Cara, é, a verdade é que a gente pode explicar muita coisa, né? Assim como a gente pode entender muito bem a mecânica humana por meio do que Freud ele postulou lá na psicanálise como a segunda tópica, né? Freud ele vai estabelecer a primeira tópica freudiana, aonde ele traz os conceitos de consciente, pré-consciente e inconsciente, e ele vai estabelecer a segunda tópica freudiana, aonde ele vai vir com o conceito do id, do ego e do superego. E cara, muitas coisas assim do que nós vemos acerca do nosso dia a dia, a gente consegue, de uma certa forma, enxergar a dinâmica, né, entre o id, o ego e o superego. Né? E isso, de uma certa forma, ajuda, né, nos ajuda a entender muito melhor a gente. Quer ver uma coisa? Vamos pegar duas pessoas, tá? Elas se conheceram numa festa. E depois que a festa acabou, essas duas pessoas saíram, né? O clima deu uma esquentada e quando as coisas começaram a arrumar para uma relação sexual, o cara parou. O que fez, naquele momento, o cara segurar os impulsos sexuais dele? Essa é uma experiência corriqueira, principalmente no carnaval. Não é verdade? É uma experiência bem corriqueira. E aqui você já pode explicar, né, você já pode perceber a dinâmica entre id, ego e superego. Quer ver uma coisa? O que seria o id? O impulso sexual, o desejo pela moça, que basicamente ele tinha. Só que o que fez com que esse desejo fosse reprimido? O nosso grande superego. O que o superego faz? Ele é um juiz, ele é um moralista por natureza. O superego ele vai simplesmente dizer, meu amigo, isso não é certo. Você sabe aí que se você engravidar essa moça aí, você vai ter que pagar a pensão alimentícia depois. Né? Você sabe também que você pode, de uma certa forma, até mesmo ferir os sentimentos dela. Alguns vão se importar com isso, logicamente, outros não. Depende de como o seu próprio superego ele é formado. Então, logicamente, essas coisas, né, fizeram com que o indivíduo, ele, de uma certa forma, não fosse mais adiante com a ação sexual. Né? Então você vê o id, irracional, ele não pensa, por isso que inclusive Freud, na verdade, o nome do id é isso em alemão. Então, é isso. É isso. Né? É exatamente no que o id, ele se constitui. É isso. Ó, toma aí, é isso. Não teve racionalização, não houve um certo pensamento acerca de certo e errado. É isso. E então o ego vai receber aquele impulso do id, e então o supereu ele vai começar a agir também sobre o ego, trazendo a moral. Trazendo, digamos, o peso da consciência. Não é verdade, cara? Tem alguns problemas aí. Entende? Isso não é muito certo. Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. É melhor você não fazer. E vai caber ao ego mediar essas pulsões. Tanto o supereu, tanto o superego, que também pode ser chamado de supereu, quanto o id, eles são inconscientes. A consciência aqui é só o ego, e o ego ele fica com a bucha toda. Então o ego ele tem que definir. Realmente, não vou fazer, porque cedeu às pressões do supereu. Foram muito maiores do que a do id. O superego venceu. Ou o cara pode decidir, não, eu vou fazer.
fazer porque eu tô com vontade, tô querendo, né? E então, o ego cedeu às pressões do id. E basicamente o superego perdeu a batalha. Então, se você for ver, o superego ele vem como um fator limitador do id para estabelecer a homeostase do cérebro. É uma certa homeostase, ou seja, um equilíbrio. Então, o id ele vai mandar uma bucha de racionalidades e o ego vai trazer a consciência, a racionalidade para isso tudo. Porque isso pode, de uma certa forma, ser prejudicial. Se você vivesse somente sobre o id, você seria nada mais nada menos que um animal, respeitando aquilo que parte, né, do inconsciente, aqueles desejos irrefletidos, aqueles impulsos irrefletidos, e você se comportaria dessa forma. Mas por causa que você tem um superego, a moral ela cai como uma bomba, né? E ela acaba, de uma certa forma, fazendo você estabelecer limites aos seus comportamentos. É o que o super-eu faz. Então, esse cara, ele não engravidou a moça, né? Graças ao super-eu. Entende? Agora, se o super-eu perdesse, ele teria ido a fundo, né? E, de uma certa forma, teria engravidado a moça. Então, você tem essas ações, você percebe essa dinâmica em basicamente todas as relações humanas. Quando o indivíduo, por exemplo, sente a culpa, o que é a culpa? Você já parou para pensar acerca da culpa? Ó, a culpa é quando o indivíduo, ele basicamente se arrepende de uma coisa que ele fez. O que aconteceu aqui? O ego, ele não sucumbiu às pressões do id. Quer dizer, ele não sucumbiu às pressões do super-eu. E ele obedeceu às pressões do id. E agiu no impulso. Quando o ego concluiu aquilo qual o id pulsionou, o super-eu, logo depois, caiu matando. Essa ação foi errada. Não está de acordo com a minha moral. Você fez isso, mas deveria ter feito aquilo. O que acaba fazendo? Essa pressão exercida do super-eu no ego, ela acaba gerando a culpa. Entende? Então, essas dinâmicas, elas explicam muito bem as coisas que acontecem. E isso vai ser legal agora, porque quando você estiver se deparando com certas situações na vida, você consegue estabelecer um parâmetro mais racional acerca daquilo que você faz. Quando você perceber que as coisas estão partindo muito do id e você está sucumbindo demais ao id, você já sabe que você tem um ego fraco e imaturo. E um ego fraco e imaturo vai te levar a cometer erros que você vai pagar bem caro por eles. Agora, quando você está percebendo que você está agindo muito sobre as ações do super-eu, isso quer dizer que você está sendo um cara, de uma certa forma, muito moralista. Entende? Um cara muito moralista. Que acontece que você também é um cara que vai ter uma gama de desejos reprimidos. O que, por exemplo, pode te levar à tristeza, à apatia. Né? Então, você ter um ego muito comandado pelo super-eu não é bom, e você ter um ego no outro extremo, muito comandado pelo id, não é bom. Por isso que se faz a necessidade de um ego forte. Por isso que se faz uma necessidade de uma consciência mais forte. O que é uma consciência forte? É aquela que tem a capacidade de intermediar. Ou seja,
Super eu, você está recomendando isso. Id, você está desejando isso. Ego, eu vou decidir por isso. Ou seja, o indivíduo ele começa a fazer uso da razão para definir aquilo que é certo e errado. Para definir aquilo que, de uma certa forma, não vai se converter em um erro, mas num acerto. Ou seja, um ego forte, ele é confirmado pela qualidade das suas decisões. Porque basicamente houve um peso, né, dos fatos, houve um peso dos fatos ali, e então você decidiu por aquele que aparentava ser o melhor, ou aquele que aparentava não, mas era o melhor, né? Então, quando nós entendemos essa dinâmica entre id, ego e supereu, a gente pode entender como basicamente nós funcionamos no nosso cotidiano. Entende? E por que muitas vezes nós somos aqueles seres imaturos, que agem muito no impulso. Isso já é, né, uma informação muito clara de que o id ele está dominando o ego e de que o nosso super-eu está fraco no cenário. Né? Então, repare nas suas ações, na própria condução do seu próprio ser, repare na maneira como você se comporta no seu dia a dia. O que está sendo o resultado entre a dinâmica do id, do ego e do superego? Como essa dinâmica está funcionando? Entende? Isso vai fazer uma diferença grandíssima na sua vida. Isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida.